Qual a diferença entre a obra de Deus e a obra do homem? Por favor, comunguem sobre isso. Não existe diferença entre os dois. Isso mesmo. Se não existisse diferença entre a obra de Deus encarnado e a dos homens usados por Deus, me expliquem. Por que Deus não usou homens para a obra de redenção na era da graça, e sim o Senhor Jesus pessoalmente? Por mais de 2000 anos, e ainda ninguém pode discernir claramente a diferença entre a obra e a essência de Deus encarnado e a dos homens usados por Deus. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso chegou para revelar os mistérios dessa questão. Qual a diferença entre a obra de Deus e a obra do homem? E qual a diferença entre Deus encarnado e as pessoas usadas por Deus? Por favor, comunguem sobre isso. Quando Deus usa as pessoas para fazer o trabalho, o Espírito Santo guia o trabalho delas. E já que são guiadas pelo Espírito Santo, a obra que realizam não é a de Deus. Amém. Não existe diferença entre os dois. Isso mesmo. Como pode existir diferença entre as duas coisas? Eu não concordo. Se não existisse diferença entre a obra de Deus encarnado e a dos homens usados por Deus, me expliquem. Por que Deus não usou homens para a obra de redenção na era da graça, e sim o Senhor Jesus pessoalmente? Deve haver mistérios nisso que não entendemos. Melhor pedirmos ao irmão Meng e ao irmão Yang que comunguem conosco sobre isso. Sim, por gentileza. Vamos sim. A pergunta do irmão Zhao é muito importante. Conhecer a obra de Deus e a sua essência é crucial para conhecê-lo. Sim. Se não conseguimos diferenciar a obra de Deus e a obra do homem, e não entendemos a diferença substancial entre Deus encarnado e os homens usados por ele, então estamos propensos a confundir os homens que admiramos com homens usados por Deus. E quando seguimos homens, erroneamente achamos que estamos seguindo a Deus, sem saber que estamos nos desviando do verdadeiro caminho e nos resistindo a Deus, o que ofende o caráter dele. Por mais de 2000 anos, e ainda ninguém pode discernir claramente a diferença entre a obra e a essência de Deus encarnado e a dos homens usados por Deus. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso chegou para revelar os mistérios dessa questão. Vamos ver o que Deus diz sobre a diferença entre a obra do Deus encarnado e a dos homens usados por Deus. Deus Todo-Poderoso diz: a própria obra de Deus envolve a obra de toda a humanidade e também representa a obra da era inteira. Em outras palavras, a própria obra de Deus representa o movimento e tendência de toda a obra do Espírito Santo. Enquanto a obra dos apóstolos segue a própria obra de Deus e não lidera a era nem representa a tendência da obra do Espírito Santo na era inteira. Eles realizam apenas a obra que o homem deve realizar, sem nenhuma relação com a obra de gestão. A própria obra de Deus é o projeto dentro da obra de gestão. A obra do homem é apenas o dever dos homens que são usados e não tem qualquer relação com a obra de gestão. A obra do Deus encarnado inicia uma nova era. E aqueles que derem continuidade à sua obra são os homens que são usados por ele. A obra realizada pelo homem é toda dentro do ministério de Deus na carne. E é incapaz de seguir além desse escopo. Se Deus encarnado não vier realizar sua obra, o homem não é capaz de dar fim à era antiga, tampouco de introduzir uma nova era. O Deus encarnado é substantivamente diferente das pessoas usadas por Deus. O Deus encarnado pode realizar a obra da divindade, mas as pessoas usadas por Deus, não. No princípio de cada era, o Espírito de Deus fala pessoalmente para lançar a nova era e trazer o homem a um novo começo. Quando ele termina sua fala,
significa que a obra de Deus na divindade está feita. Depois disso, todas as pessoas seguem a liderança daqueles que são usados por Deus para entrarem na experiência de vida. O que Deus expressa é o que o próprio Deus é. E isso está fora do alcance do homem. Isto é, fora do alcance do pensamento do homem. Ele expressa sua obra de liderança de toda a humanidade. E isso não é relevante para os detalhes da experiência humana, mas sim para a sua própria gestão. O homem expressa sua experiência enquanto Deus expressa seu ser. Esse ser é seu caráter inerente e está fora do alcance do homem. A experiência do homem é a visão e o conhecimento que ele adquire baseado na expressão de Deus de seu ser. Essa visão e esse conhecimento são chamados de ser do homem. São expressos com base no caráter inerente do homem e em seu real calibre. Por isso, são chamados também de ser do homem. As palavras proferidas pela carne encarnada de Deus são uma expressão direta do Espírito e expressam a obra que foi realizada pelo Espírito. A carne não a vivenciou ou viu, mas ainda assim expressa seu ser. Porque a substância da carne é o Espírito, e ele expressa a obra do Espírito. Abram na página 1315. Deixem-me ler. Certo. A obra dos homens que são usados também é a obra do Espírito Santo. É que a obra de Deus é a expressão completa do Espírito Santo, e não há diferença. Enquanto a obra dos homens que são usados é misturada com muitas coisas humanas e não é a expressão direta do Espírito Santo, muito menos a expressão completa. A obra do homem representa sua experiência e sua humanidade. O que o homem fornece e a obra que o homem realiza o representam. A visão do homem, o raciocínio do homem, a lógica do homem e sua rica imaginação estão todos incluídos em sua obra. A experiência do homem é particularmente representativa de sua obra, e da experiência de uma pessoa sairão os componentes de sua obra. A obra do homem é capaz de expressar sua experiência. A obra que Deus realiza não representa a experiência da sua carne. A obra que o homem realiza representa a experiência do homem. Todos falam sobre suas experiências pessoais. Deus é capaz de expressar a verdade diretamente, enquanto o homem só é capaz de expressar a experiência correspondente depois de vivenciar a verdade. A obra de Deus não tem regras e não está sujeita a restrições temporais ou geográficas. Ele pode expressar o que ele é a qualquer hora, em qualquer lugar. Ele realiza a obra como quer. A obra do homem tem condições e contexto. Caso contrário, ele é incapaz de realizá-la e expressar seu conhecimento de Deus ou sua experiência da verdade. Basta comparar as diferenças entre elas para identificar se é a obra de Deus ou a obra do homem. Amém! É claro. Claro que sim. Vemos das palavras de Deus Todo-Poderoso que a obra de Deus encarnado e a dos homens usados por Deus parecem ser obra e palavras do homem na superfície. Mas existem diferenças substanciais em suas obras. Deus encarnado parece ser uma pessoa comum e normal na aparência. Mas ele é a carne que o Espírito de Deus usa. E sua essência é divina. E assim, ele pode expressar diretamente a verdade, o caráter justo de Deus e o que ele tem e é. Ele pode revelar os mistérios do plano de gestão de Deus, iniciar uma nova era e terminar a antiga. Toda a humanidade está avançando com a obra de Deus.
Como a obra de Deus inicia uma nova era e conclui a antiga, toda a humanidade avança para uma nova era. Está certo. Muito bom, não é? Isso prova que a obra de Deus encarnado conduz a era inteira para progredir adiante. Contudo, a obra do homem não pode iniciar ou findar uma era. Além disso, outra diferença substancial é que a obra e a palavra de Deus encarnado são expressão direta de sua divindade. Elas não foram maculadas pelo pensamento, lógica, imaginação e raciocínios humanos. Elas estão imbuídas com a intenção original do Espírito de Deus, sem estarem diluídas por ideias humanas o mínimo que seja. Todas as palavras que Deus encarnado expressou são a verdade, com autoridade e poder. E assim elas podem ser a vida do homem e mudar seu caráter, capazes de purificar, salvar e aperfeiçoar o homem. Por fim, essas palavras guiarão o homem ao seu belo destino final. As pessoas usadas por Deus, porém, são humanos em essência, não Deus encarnado. Então elas não podem iniciar ou findar uma era, nem podem mostrar ao homem a direção à frente numa nova era. A obra delas não tem nada a ver com a gestão de Deus. Elas meramente fazem a obra de cooperação humana de acordo com a base da obra de Deus e comungam sobre suas experiências e o conhecimento da palavra de Deus. Essas experiências e conhecimentos representam o que o homem tem e é. E estão impregnada com a imaginação lógica, com o raciocínio, a experiência e as lições do homem. Embora a maioria dessas comunhões estejam de acordo com a verdade e deem alimento espiritual, apoio e ajuda às pessoas, elas não são a verdade e não bastam para ser a vida de um homem. Somente quando a obra do homem coopera com a obra de Deus, poderá alcançar o resultado de purificar, salvar e aperfeiçoar o homem. Essa é a diferença entre a obra de Deus encarnado e a dos homens usados por Deus. Irmãos e irmãs, entenderemos com mais clareza após examinarmos os fatos sobre a obra de Deus e a obra do homem. Quando o Senhor Jesus veio para realizar sua obra, ele trouxe o caminho dizendo: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Ele fez a obra de redenção, iniciando a era da graça e concluindo a era da lei. Assim, a nova era da humanidade começou a partir da era da graça. O Senhor Jesus expressou seu caráter de amor e misericórdia, e sua oferta pelo pecado permitiu que os homens fossem perdoados. O homem não era mais condenado ou amaldiçoado por violar as leis, mas estava qualificado para vir diante de Deus orando a Ele, desfrutando da verdade e das graças concedidas por Ele. Depois que o Senhor Jesus terminou sua obra e subiu aos céus, seus apóstolos realizaram a obra de nutrir e servir ao homem, com base na obra e nas palavras do Senhor Jesus. Eles comungaram sobre suas experiências e seu conhecimento da palavra de Deus, para guiar seu povo escolhido à prática da palavra do Senhor, obedecer aos seus mandamentos, pregar e testificar sobre a salvação do Senhor Jesus, estabelecer igrejas, ministrar aos fiéis e assim por diante. Eles cooperaram com a obra de Deus, tendo as palavras do Senhor Jesus como base. Eles cumpriam o dever do homem. As cartas que escreveram e as palavras que falaram eram, na verdade, sobre suas experiências e conhecimento da obra e da palavra do Senhor Jesus. Eles estavam em conformidade com a verdade, mas não podiam ser comparadas com a obra e as palavras do Senhor Jesus. Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, iniciou a era do reino e findou a era da graça. A era do reino começa com a obra do Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso tem feito a obra de julgamento começando pela casa de Deus. Ele tem revelado todos os mistérios dos 6.000 anos do plano de gestão de Deus, expressado toda a verdade de purificação e salvação da humanidade, revelado sua essência justa e sagrada à humanidade, seu caráter majestoso e furioso, intolerante às ofensas do homem. Ele faz isso para livrar o homem por completo de seu caráter corrupto, libertá-lo da influência de Satanás e finalmente levar o homem ao seu belo destino final. Louvado seja Deus. A obra de Deus Todo-Poderoso completa o plano de gestão de Deus e findará toda a antiga era. Todas as suas palavras serão cumpridas e alcançadas. E no fim, toda a humanidade conhecerá Deus Todo-Poderoso como o único Deus verdadeiro. E testemunhará como Deus Todo-Poderoso cumpre sua palavra e termina a era. Depois que Deus Todo-Poderoso tiver formado um grupo de vencedores, todo tipo de catástrofe acontecerá, e toda a humanidade cairá em desastre e será refinada.
Só então Deus descerá nas nuvens publicamente para se manifestar a todos os povos e nações. Isso é suficiente para provar que a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias traz o fim de uma era e inicia uma nova. Concordo. A obra do homem usado por Deus é para comungar seu conhecimento e experiências da obra de Deus, com base na obra e na palavra de Deus Todo-Poderoso. Para regar e pastorear os escolhidos de Deus, guiando-os na busca da verdade, para que entrem na realidade das palavras de Deus, e os conduzindo a testemunhar publicamente sobre o evangelho da chegada do reino para o mundo inteiro e toda a humanidade. É isso. O homem que é usado por Deus apenas coopera com a obra dele e realiza o seu dever. Essa é a principal diferença entre a obra de Deus encarnado e a obra dos homens usados por Deus. Diferença essa que é totalmente determinada pelas essências distintas de Deus e do homem. Glória ao Senhor. Após sua comunhão, finalmente entendo que existem diferenças substanciais entre a obra de Deus encarnado e a obra dos homens usados por Deus. É verdade. Deus encarnado pode iniciar novas eras e findar as antigas. Ele pode expressar diretamente a verdade e expressar o que Deus tem e é. Os homens usados por Deus, não importa a quantidade de trabalho que fazem, nunca poderão terminar ou iniciar uma nova era. Podem apenas cumprir seu dever, comungar seu conhecimento e experiência da palavra de Deus com base nas palavras e na obra de Deus. É verdade. É verdade. Seguimos o irmão Lin por tantos anos e ainda assim não entendemos esse aspecto da verdade. É verdade. Parece que o homem é, de fato, incapaz de expressar a verdade. Ele tem razão. A diferença da obra do homem e da obra de Deus é bem notável. O irmão Lin escreveu tantos livros espirituais e falou sobre tanto conhecimento e teorias bíblicas, mas a sua obra nunca foi além do alcance da obra das palavras do Senhor Jesus. Ele não findou a era da graça e nem trouxe a era do reino. E o que isso nos mostra? Que o irmão Lin estava fazendo a obra do homem e não a obra de Deus. Agora vemos isso claramente. Só Deus encarnado pode trazer à luz a era do reino e fazer a purificação e aperfeiçoamento do homem. No passado, não compreendíamos a obra de Deus. Assim, ao ver que o irmão Lin havia pregado tantos ensinamentos e escrito tantos livros, tratamos a obra dele como se fosse obra de Deus. Por isso, o adoramos e seguimos cegamente. Éramos todos tolos. E nós nem percebemos. O que ele está fazendo? Não nos importamos com a diferença entre a obra de Deus encarnado e a obra dos homens usados por Deus. E nem se as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade ou não. Se ele não for o Senhor Jesus que descerá nas nuvens e nos levará para o reino dos céus, não o aceitaremos. Prefiro ir para o inferno a aceitar. Por que você soa tanto como os fariseus? É verdade. Sim. Parece que há um bom tanto de fariseus aqui. Eles não estão buscando pela obra e pela verdade de Deus. Estão se resistindo e condenando. Será que até mesmo creem no Senhor? Ou são só infiéis? Exatamente. Exatamente, tem razão. Sim. Pois é, senhor. Irmãos e irmãs, vamos ouvir um pouco mais dos irmãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Vamos. Por favor, comunguem mais. Com certeza. Irmãos e irmãs, comungamos agora há pouco sobre a diferença entre a obra de Deus encarnado e a obra dos homens usados por Deus. Acredito que isso já esteja esclarecido. Vamos mais longe, comungar sobre a diferença substancial entre Deus encarnado e os homens usados por Deus. Vamos dar uma olhada no que Deus Todo-Poderoso diz sobre esse aspecto da verdade. Deus Todo-Poderoso diz: o Deus encarnado é chamado de Cristo. E Cristo é a carne vestida pelo Espírito de Deus. Essa carne é diferente de qualquer homem que é da carne. Essa diferença existe porque Cristo não é de carne e sangue, mas é a encarnação do Espírito. Ele tem tanto uma humanidade normal como uma divindade completa. Sua divindade não é possuída por nenhum homem. Sua humanidade normal sustenta todas as suas atividades normais na carne,
enquanto sua divindade realiza a obra do próprio Deus. Porque ele é um homem com a essência de Deus. Ele está acima de todos os seres humanos criados. Acima de qualquer homem que possa realizar a obra de Deus. E assim, entre todos aqueles que possuem uma casca humana como a dele, entre todos os que possuem a humanidade, somente ele é o próprio Deus encarnado. Todos os outros são seres humanos criados. Ainda que todos tenham humanidade, as criaturas humanas não são nada além de humanos. Enquanto o Deus encarnado é diferente. Em sua carne, ele não apenas tem a humanidade, mas o que é mais importante, tem a divindade. Abram na página 1392. Vou fazer a leitura. Certo. A divindade de Cristo está acima de todos os homens. Portanto, ele é a mais alta autoridade de todos os seres vivos. Essa autoridade é sua divindade. Isto é, o caráter e o ser do próprio Deus que determina a sua identidade. Porque Deus é santo e puro, real e verdadeiro. Sua carne vem do Espírito. Isso é definitivo e fora de dúvida. Não só ser capaz de dar testemunho do próprio Deus, mas também ser capaz de realizar completamente a vontade de Deus. Isso é um dos lados da substância de Deus. Que a carne vem do Espírito com a imagem significa que a carne com que o Espírito veste a si mesmo é essencialmente diferente da carne do homem, e que essa diferença reside primordialmente no seu espírito. Ele, que é o Deus encarnado, deve manter a substância divina. E ele, que é o Deus encarnado, deve manter a expressão de Deus. Desde que Deus se tornar carne, ele levará adiante a obra que tem que fazer. E desde que se torna carne, ele expressará o que ele é. Capaz de trazer a verdade ao homem, conceder vida ao homem e mostrar à humanidade o caminho. Carne que não contém a substância de Deus, certamente não é o Deus encarnado. Disto não há dúvida. Deus, afinal, é Deus. E o homem é homem. Deus tem a substância divina. E o homem a substância humana. Sim. Deus Todo-Poderoso deixou bem claro que Deus encarnado é o Espírito de Deus materializado na carne. Os homens usados por Deus, contudo, são de essência humana. Só podem ser humanas sem a menor essência divina. Cristo ter uma essência divina significa que o Espírito de Deus possui seu caráter inerente, sua essência de justiça e santidade e o que Deus tem e é. A onipotência e sabedoria de Deus e sua autoridade e poder estão todos materializados na carne. E essa carne é a que tem essência divina. O Deus prático, que veio à Terra para trabalhar e salvar toda a humanidade. Sim. Por Cristo ter a essência divina, seu estado emocional, suas atitudes, pontos de vista e opiniões quanto às pessoas, eventos e coisas, todos os pensamentos de Cristo são a verdade. São expressões do caráter, da vida de Deus e de sua essência sagrada. Cristo pode representar a Deus completamente. Pode expressar a voz e o caráter de Deus, e o que ele tem e é por meio da identidade de Deus. Pode conceder ao homem a verdade, o caminho e a vida.
o que está além da capacidade de qualquer homem criado. Por Cristo ter a divindade completa, ele pode expressar diretamente a palavra de Deus em qualquer hora e lugar, em vez de só transmitir algumas palavras de Deus como os profetas. Tudo o que Cristo expressa é a verdade, e essa é a obra de Deus na nova era. Ele não fala sobre seu conhecimento e sua experiência das palavras de Deus. Por Cristo ter divindade completa, ele pode expressar a palavra de Deus em qualquer hora e lugar, para suprir, regar e pastorear as pessoas, guiando toda a humanidade. E por Cristo ter a divindade completa, ele pode assumir a obra de Deus. Ele pode conduzir, resgatar, conquistar e salvar a humanidade, e pode concluir toda a era anterior. Amém. Mas os homens usados por Deus são humanos na essência. Eles não têm divindade, apenas humanidade. Então, eles só podem realizar a obra do homem e cumprir seu dever. Embora possuam o esclarecimento, a iluminação, a obra e a perfeição do Espírito Santo, no máximo, só podem cooperar com a obra de Deus e expressar seu conhecimento e experiência. Suas palavras podem concordar com a verdade e beneficiar os outros na maioria das vezes. Mas elas não são a verdade e não podem estar à altura das palavras de Deus. Irmãos e irmãs, deve estar claro para nós que Deus encarnado conduz a obra de iniciar e finalizar uma era. Ele pode expressar a verdade diretamente e guiar toda a humanidade. Mas os homens usados por Deus, ou os homens que têm a obra do Espírito Santo, estão apenas cooperando com a obra de Deus e realizando o dever do homem. O que eles expressam são meramente a experiência e o conhecimento da palavra de Deus, e o que dizem está em harmonia com a verdade. Não importa por quanto tempo tenham trabalhado, ou quanto tenham falado, estão meramente compartilhando seu conhecimento e experiência da palavra de Deus. Eles estão exaltando a Deus e dando testemunho dele. Essa é a diferença essencial entre Deus encarnado e os homens usados por Deus ou que tenham a obra do Espírito Santo. Isso. Sim, Deus encarnado é de essência divina. Assim, sua obra e palavra estão imaculadas pelas noções, imaginações, pensamentos e lógica do homem. Ao contrário, Deus encarnado expressa diretamente tudo que Deus tem e é e o significado original do Espírito de Deus. Assim como na Era da Graça, o Senhor Jesus revelou os mistérios do reino dos céus, trouxe o caminho do arrependimento e expressou seu caráter de amor e misericórdia e assim por diante. Todos esses são a expressão direta do Espírito de Deus, são revelações naturais do caráter de Deus e de tudo o que ele tem e é. Estão todos além do alcance do pensamento do homem. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso expressa toda a verdade para purificar, salvar e aperfeiçoar o homem. Ele revela o caráter sagrado e justo de Deus, que não tolera nenhuma ofensa, e revela todos os mistérios de seu plano de gestão, como os mistérios de encarnação de Deus, as diferenças entre a obra de Deus e a obra do homem, o propósito do plano de gestão de Deus, a verdade interior dos 3 estágios da obra de Deus, a fonte da corrupção do homem, como o homem deve se libertar do pecado para obter a salvação de Deus, o destino do homem no futuro. Tudo o que Deus Todo-Poderoso faz é a expressão direta da divindade e o significado original do Espírito de Deus, que está além do alcance do pensamento humano. A obra e a palavra de Deus encarnado e seu caráter expresso são suficientes para provar que Deus encarnado é divino em essência e sua identidade é do Deus único. Amém. Contudo, os homens que Deus usa não podem substituir Deus em realizar sua obra divina. E nem podem expressar diretamente a vontade do Espírito de Deus. A obra deles é apenas a de cooperação humana, com base na obra de Deus. É de expressar seu conhecimento e experiência, conduzir o povo escolhido de Deus para entrar na realidade da verdade, das palavras de Deus, testemunhar por Deus e lhe servir. Esse é o cumprimento do dever do homem. Eles fazem a obra que a mente humana é capaz de fazer. A obra que o homem pode vivenciar, ou seja, aquilo que o homem tem e é. Porque Deus encarnado e os homens usados por Deus são diferentes em essência. A natureza de suas obras é completamente diferente. Deus encarnado difere dos homens que ele usa, tanto quanto Deus difere do homem.
Um tem a essência de Deus, enquanto o outro é humano em essência. Aquele que tem a essência divina pode fazer a obra de Deus. Os que têm a essência humana só podem fazer a obra do homem. Os homens usados por Deus não são um Deus encarnado e não têm sua essência divina. Eles são destituídos da verdade da vida e não podem fazer a obra de Deus de salvar a humanidade. Os homens usados por Deus só podem cooperar com a obra de Deus, o que faz parte de seu dever. Amém. Mas os líderes religiosos, não importa quão grande seja a sua reputação, não são homens usados por Deus. Todos os fiéis a Deus precisam entender isso. As palavras de Deus Todo-Poderoso deixaram tudo claro. Embora Cristo tenha a humanidade normal, a essência de vida dele é divina. Exato. Isso. A obra e a palavra de Cristo são a expressão direta da divindade de Deus. Amém. Enquanto os homens que Deus usa são de essência humana, sem essência divina. Como resultado, não podem expressar a verdade ou fazer a obra de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Se Deus Todo-Poderoso não tivesse revelado esse mistério para nós, nunca conseguiríamos compreender por nós mesmos. Amém. Sim. A obra e a palavra de Cristo não incorporam o pensamento, a lógica e as leis humanas. Por isso incorporam o significado do Espírito de Deus. Mas a obra do homem está adulterada com o seu pensamento, suas noções e imaginações. O homem realmente não pode expressar a verdade no lugar de Deus ou fazer sua obra de julgamento nos últimos dias para formar vencedores. Amém. Isso é verdade.